Olá pessoal, seja bem-vindo novamente aqui no nosso canal. Hoje vamos falar de tendência, moda e estilo. Por muitas vezes nós vemos nas passarelas peças que são deslumbrantes, cortes diferenciados, brilhos exagerados, peças assim que têm algo totalmente diferente do que nós vestimos habitualmente. E nos perguntamos, como esta peça pode um dia eu chegar a usar? Como que funciona essa tendência a sair da passarela e chegar ao consumidor? Eu trago a resposta para vocês aqui neste vídeo. Tendência. Tendência antecipa a moda. São estudos e pesquisas do comportamento atual que podem ou não virar moda. As tendências, elas podem durar apenas um período ou até mesmo uma década. Os grandes estilistas, eles possuem profissionais que são chamados co-hunter, que fazem um estudo minucioso, social, humano, político, econômico das grandes metrópoles, trazem estas pesquisas para os grandes estilistas, eles desenvolvem aqueles modelos de arte com todos os exageros, deslumbres e cortes e brilhos para as passarelas. Chega a vez do fast fashion, que adapta aquelas cores, texturas, linhas, brilhos, para que cheguem para nós consumidores que podemos usar. A tendência, ela pode sim ser reformulada. Ela pode vir da mesma forma que um dia se apresentou e apenas ter um contexto de algumas transformações para que nos dias atuais ela seja vista de uma outra forma. Um bom exemplo disso eu trago sobre as pochetes. A pochete, ela foi usada há um tempo atrás, depois nós tivemos um sentido de amor e ódio por ela e de repente ela ganhou algumas transformações, foi reformulada e tornou-se um artigo de elegância. No período pós-guerra, quando houve a grande recessão e as mulheres não tinham como comprar suas roupas e utilizavam as roupas dos seus maridos mortos para então confeccionar sua própria roupa. E assim foi criada a saia lápis, que precisava de pouco tecido e corte reto. E muitas vezes nós vemos a saia lápis na tendência à moda. Isso tudo vai de acordo com o contexto de estudos e pesquisas no âmbito global que trazem isso para a nossa moda. Um outro exemplo mais recente que eu posso trazer para vocês foi no período da pandemia, onde ficamos em lockdown e muitas habilidades foram resgatadas, como o tricô, o crochê, o próprio tie-dye. Eles foram ganhando esta tendência no nosso comportamento. E logo nós vimos como em forma de moda. O tie-dye, o crochê e o tricô ganharam as passarelas e chegaram às lojas com uma forte tendência, e isso foi visto bem recentemente. Um outro exemplo também do período da pandemia foi a puff jacket, que nós vimos a fotografia fake do Papa Francis utilizando uma puff jacket, mas que ela também trouxe essa tendência vindo do período da pandemia, onde nós ficamos em casa, em lockdown, e basicamente utilizávamos bastante aquela figura de conforto que era o nosso comfort, por isso que ela tem grande similaridade com textura, e trouxeram esta tendência para os dias atuais, nos momentos de frio, termos aquela puff jacket branca com aquelas costuras e traduzindo o conforto que justamente nós passamos no período da pandemia. É super engraçado isso, eu acho super interessante, porque
São pesquisas, análises do nosso comportamento, trazem para a passarela, da passarela chega ao consumidor e é um ciclo que muitas vezes nós não percebemos o quanto que ele é elaborado, o quanto que ele é interessante e que se interage. Perfeito. A moda, ela está diretamente ligada a uma determinada época e tudo aquilo que se caracteriza naquele período. Se eu falar para vocês sobre as saias rodadas com bastante tecidos, o que é que remete a vocês? Anos 60, onde havia bastante fartura de tecido. Se eu trouxer para vocês a moda das ombreiras, onde nós tínhamos os ombros altos, largos, fortes, para onde vocês se remetem? Anos 80. E lá atrás, onde os ombros altos e fortes traziam um fator de poder, de imperialismo, e que depois, atravessando décadas, foram trazidos novamente nos anos 80. Isso é o que nos fazem perceber todo esse contexto de estudos políticos, sociais e econômicos em determinadas épocas e que trazem à tona a moda para nos vestirmos. Mas a moda não está atrelada apenas nas formas de se vestir. Nós temos também a moda nos carros, nos artigos de decoração e por aí vai. Os grandes inspiradores e influenciadores antigamente eram as atrizes das novelas, que muitas vezes aconteciam de aparecer com um brilho diferente, uma cor diferente de batom, um brinco em que muitas vezes era o nome do personagem da novela, na época que fazia sucesso, cortes de roupas, cores de tecidos diferentes, que nós ficávamos fascinados por ter aquele artigo. E muitas vezes, se nós perdêssemos o timer de comprar, chegava a ser impossível, esgotava nas lojas. Então, era aquela corrida contra o tempo e também de querer saber onde encontrar. Hoje em dia nós temos os influenciadores das mídias sociais que fazem esta comunicação de ditos que isto está na moda. Estilo. Estilo é individual. É o nosso DNA. É o nosso eu caracterizado na nossa imagem. São nossas características pessoais, é o nosso lifestyle. Nós somos influenciados pelas tendências, pela moda, pelos influenciadores das mídias sociais, mas se não fizer parte do nosso estilo, não será usual. Por exemplo, a papete, ela agora está em moda. E eu particularmente, eu não usaria, porque ela não faz parte do meu estilo. Por isso que é muito, muito coerente nós levarmos em consideração o que nós queremos traduzir com a nossa imagem. O que é que aquele tipo de calçado vai transmitir com a nossa imagem, fazer escolhas assertivas, se depende de ser uma compra para nossa vida profissional, nosso dress code, o que é que nós iremos transmitir com aquela peça, com aquele adorno. E se for muito difícil nós analisarmos tudo isso, há um profissional, um consultor de imagem, que pode trazer tudo isso aprofundado através de uma análise, uma pesquisa, em que pode ajudar de uma forma bem mais eficiente. Se você tiver alguma dúvida sobre estilo,
Aqui no nosso canal nós temos sobre estilo, onde você pode tirar algumas dúvidas. Eu vou deixar aqui marcado para vocês. Bom, pelo conteúdo de hoje nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado e nós vamos nos ver na próxima semana, claro. Se gostou, deixe o seu like. Se não se inscreveu, se inscreva no canal. Estarei aqui todas as semanas. Beijo grande e nos vemos. Tchau, tchau.